Oi, bem-vindos a mais um vídeo no canal, e nesse vídeo eu vou estar montando a minha TBR de abril. Já faz um tempinho que eu não monto TBR porque eu gosto de ler de acordo com as vibes, mas abril vai ser um mês bem corrido pra mim, então eu queria deixar uma lista pronta pra deixar o meu trabalho um pouco mais fácil quando eu quisesse ler. Eu tentei criar um equilíbrio nessa lista entre os livros da minha estante e e-book, porque nesse ponto da trajetória eu já li 37 livros esse ano e apenas 2 foram livros da minha estante. O resto foi uma mistura de livros de biblioteca e e-book e livros de biblioteca em e-book. E eu não tô muito feliz com isso, assim, eu tô feliz com a quantidade de livros que eu li, eu tô feliz com as leituras que eu fiz, mas eu não tô feliz de onde eu tô tirando essas leituras. Uma das minhas metas pra esse ano era ler os livros que eu já tenho na minha estante e eu já tô falhando nisso, mas não dá tempo de consertar. Ano passado eu postei um vídeo da minha TBR física e metade dos livros da minha estante eram livros não lidos e infelizmente isso não melhorou muito até agora. Eu montei uma conta disso na minha planilha e até agora eu li 62% da estante inteira, o que é ok, mas não é muito bom, e eu queria terminar esse ano em pelo menos 70%. 70% é um mínimo. Então, para poder me ajudar um pouco nisso e manter esse equilíbrio entre livros que eu vou ler, eu adicionei alguns livros físicos meus nessa lista. Porém, eu vou começar com um livro que não é meu, só para poder me contrariar mesmo. Eu vou começar falando de Amada, da Toni Morrison. Esse é um livro que eu peguei emprestado na biblioteca e ele é uma prioridade de leitura porque ele é o empréstimo de biblioteca, então tem um tempo certo para poder ler e eu tenho que devolver ele, então eu quero começar o mês lendo esse livro. Eu tô querendo ler Toni Morrison já faz um bom tempo e eu coloquei um dos livros dela na minha TBR de 2023, porém, em vez de ler aquele livro, eu vou ler esse aqui. Eu tento não saber muita coisa sobre os livros que eu vou ler, mas eu fiquei um pouco curiosa sobre esse aqui, então eu acabei lendo a sinopse e não é nada do que eu achei que seria. Esse livro conta a história da Seth. Ela é uma ex-escrava e alguns anos depois da Guerra Civil ela mora sozinha com a filha. O marido dela desapareceu, os filhos mais velhos fugiram de casa, a sogra dela morreu, mas elas não estão sempre sozinhas, porque de vez em quando elas recebem a visita de um fantasma, uma filha da Seth que morreu 18 anos atrás. Quando eu peguei esse livro emprestado, tudo que eu sabia sobre era o título e o nome da autora. Eu li a primeira frase do livro na biblioteca, achei interessante e eu trouxe para casa. E quando eu cheguei aqui, eu li a sinopse para ter algo para falar sobre ele nesse vídeo, e agora eu tô muito mais interessada nele. Eu tô interessada no relacionamento mãe e filha e também no cenário pós-guerra civil da perspectiva de uma ex-escrava. Me parece que elas sofreram bastante também e eu quero ver como que isso vai ser abordado, e também o conceito de o fantasma de um bebê vindo visitar elas parece ser muito interessante, então eu tô bem animada para ler esse livro. Eu já comecei e larguei um livro da Toni Morrison antes. Na época eu não estava conseguindo digerir a escrita, então eu espero poder ler esse aqui e gostar muito e talvez me ajude a pegar o outro livro. O próximo livro é um da minha estante que eu também já comecei e larguei algumas vezes. Vingança Diabólica, do Steven Gilbert. Esse livro é escrito em forma de diário e conta a história desse homem que está incrivelmente infeliz com a própria vida. Ele mora com a mãe dele depois que o pai dele morreu em uma casa que eles não têm condição de manter, mas acima de tudo ele odeia o trabalho dele e o chefe. Um dia a mãe dele diz que tem ratos na estufa e quando ele vai lá ele fica bem interessado nos ratos, então em vez de se livrar deles, ele começa a treinar os ratos para poder ajudar ele em uma vingança. Bruno? Ué? Bruno? Bruno? Cara, seria o Bruno se o Bruno fosse um psicopata. Eu já comecei a ler esse livro umas 3 vezes e a última vez que eu li ele, eu larguei quase na metade e eu não consigo me lembrar o porquê. Esse é um livro de terror e uma das coisas que eu lembro é que tem descrições muito bem escritas dos ratos e eu lembro que isso me deu muito medo e esse foi um dos motivos pelo qual eu larguei pelo menos uma das vezes. Eu larguei o livro de terror porque estava assustador demais. Eu não tô acostumada a ler esse gênero e esse livro me deixou extremamente desconfortável. Eu não lembro se tem, tipo, nada, sabe, tipo, gore, nem nada do tipo. Eu só lembro que, tipo, as descrições realmente dos ratos era muito vívida e eu ficava, não, eu não consigo ler sobre isso e eu acabei largando. Mas eu lembro que eu gostei da escrita e eu tava gostando de onde a história tava indo, eu só realmente fiquei muito desconfortável. Mas eu tenho interesse em continuar essa leitura e finalmente terminar esse livro. É importante lembrar que eu não tô acostumada a ler terror, então apesar de ser um livro bem curtinho, essa vai ser uma leitura que eu talvez demore um pouco mais pra ler. Mas eu espero gostar desse livro porque eu gosto dessa capa e eu gosto da ideia de ter esse livro na minha estante, então com sorte vai ser uma leitura muito boa.
Eu vou tentar pegar esse livro quando eu estiver com a mentalidade certa pra ler esse tipo de coisa. Eu não sei se vai acontecer esse mês especificamente, porque eu só quero ler terror uma vez no ano, mas tô colocando na TBR porque eu tô sentindo que tá chegando, sabe? Então, se eu ficar com vontade, eu vou pegar esse aqui. O próximo livro que eu quero ler é Girls Can Kiss Now, da Jill Gutowitz. Esse é um livro de não ficção que mistura ensaios sobre a cultura pop e histórias pessoais sobre a descoberta da autora com a própria sexualidade. Eu tô querendo ler esse livro já faz bastante tempo e eu tô mais ou menos um ano atrasada na conversa sobre ele, mas antes tarde do que nunca. Eu estou querendo ler mais livros de ensaio e antologia e eu acho que esse livro vai ser um bom começo porque é um assunto que eu já tenho interesse, envolve cultura pop e é uma leitura que eu tô querendo fazer há bastante tempo. Eu só ouvi coisas boas sobre esse livro e a única coisa relativamente negativa é que falam que o humor não é muito bom porque é um humor de millennium, então as pessoas mais novas que leram esse livro ficaram incomodadas com o humor de velho. Às vezes isso também me incomoda porque é aquele humor bem distinto de Facebook em 2010 e não é necessariamente a coisa mais engraçada do mundo, mas eu tenho bastante interesse nos outros aspectos desse livro, então eu não acho que isso vai me incomodar muito. O próximo livro também é um de não ficção, Ace, da Angela Chen. Esse é um livro que mistura entrevistas, memória, crítica cultural e fala sobre a sexualidade. Eu não acho que vai falar sobre a história geral da sexualidade, mas eu acho que é uma ferramenta de estudo e conhecimento para quem não sabe muita coisa sobre esse assunto ainda. Eu gosto de aprender sobre assuntos novos com livros de não ficção que misturam a pesquisa e memória, porque eu sinto quando o autor tem uma relação com o assunto, fica mais fácil de aprender e fica mais bem pesquisado porque a pessoa está contando a própria história. E eu estou muito animada para esse livro porque tem um aspecto de pesquisa, tem um aspecto de memória, também tem entrevistas com outras pessoas e eu vou poder aprender sobre aspectos de assunto que eu não sabia antes de uma maneira mais ampla. Basicamente, todo pedaço de mídia que você encontra hoje em dia de acima para 16 anos envolve sexo de alguma maneira. E apesar de ter um pouco mais de visibilidade, eu não acho que a sexualidade é um assunto que está tão integrado na mídia ainda. Os mais recentes que entraram no meu radar foi o livro Sem Amor, da Alice Oseman, e a série Heartbreak High na Netflix. Os dois fizeram um ótimo trabalho contando essas histórias de maneiras diferentes, mas ainda com muito respeito. E apesar de serem exemplos muito bons, são só 2 exemplos. E eu não consigo achar muito mais coisa desse assunto dentro da ficção. E ainda fica difícil achar também fora da ficção, livros de não ficção sobre esse assunto, eu não consigo achar muitos. E os que eu acho, geralmente tem os reviews, as pessoas falam que não foi tratado com o respeito que poderia ser tratado ou não foi tão bem pesquisado. Então é meio triste que eu não consigo ler muito mais sobre esse assunto, mas se você tiver alguma recomendação de qualquer livro, sendo de ficção ou não ficção, que tenha a sexualidade envolvida no meio, por favor me recomenda, porque eu vou adorar ler sobre. Mas eu quero consumir um pouco mais sobre esse assunto, aprender um pouco mais e eu acho que esse livro vai ser muito bom. Eu vi muita gente recomendando e tem uma nota boa no Goodreads, então eu tô bem animada para essa leitura. E o último livro que eu vou falar aqui é A Importância de Ser Prudente e Outras Peças, do Oscar Wilde. Essa minha cópia é em inglês, eu comprei ela em um sebo. E é da Penguin. Eu acredito que tem no total umas 5 peças aqui dentro e eu não sei absolutamente nada sobre nenhuma delas. Como peças são bem rápidas de ler, eu vou tratar essa leitura como uma leitura de mês inteiro, ler uma peça por semana, ou sempre que eu precisar de uma leitura um pouco mais rápida, eu pego uma peça para ler e não devorar esse livro de uma vez só. Assim, eu não sei se eu vou querer devorar esse livro de uma vez só, eu não sei quão bom vai ser, e também tá em inglês, esse livro é bem antigo, tipo, são peças antigas, então eu não sei se eu vou conseguir entender o inglês tão bem assim, mas se ficar muito bom, eu ainda assim, eu não quero ler de uma vez só. Eu quero que essa seja uma leitura de eu estou lendo outros livros e eu tô de saco cheio de outros livros, aí eu pego esse aqui pra poder ler uma coisa diferente, sabe? Eu li O Retrato de Dorian Gray em 2021 e eu gostei muito da escrita daquele livro, então eu tô muito animada pra ler essas peças e ver a diferença entre a escrita do Oscar Wilde entre aquele livro e as peças. Porque ele é mais conhecido pelas peças, Dorian Gray foi o único livro dele, então eu tô bem animada pra essa leitura aqui. Abril é meu mês de aniversário, então eu só quero fazer leituras boas e esses são livros que eu acho que eu vou gostar muito. Se eu começar a ler um desses livros e eu acabar não gostando, eu vou largar a leitura porque eu não sou obrigada a passar por isso e especialmente não no meu mês de aniversário. Porém, eu tenho quase certeza que eu vou amar todas essas leituras.
Eu também vou começar a faculdade nesse mês, então eu quero ter leituras boas perto de mim para me ajudar a desestressar. E no dia do meu aniversário eu vou ter aula das 9 da manhã até as 10 da noite. Então eu quero ter um livro bom perto de mim para poder me ajudar a passar por esse trauma. Mas esses foram os livros, só 5 livrinhos mesmo. Eu não gosto de colocar mais que isso na TBR porque eu gosto de ter opções, mas eu não gosto de ter opções demais. Opções demais me deixam ansiosa e eu gosto de ter espaço para poder mudar a TBR durante o mês e ler de acordo com a minha vontade. Mas essa foi a minha TBR, esses foram os livros. Semana que vem a gente se vê em um outro vídeo. E se você gostou desse vídeo, você dá um like. Se você quiser, você pode se inscrever no canal. E meu link já tá na descrição. E aquelas coisinhas de sempre. Então, fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.